Olá, pessoal do segundo ano. Espero que vocês estejam bem. Se Deus quiser, tudo vai se normalizando aos poucos, né, com as nossas famílias, bem protegidas, e Deus abençoando aquelas famílias que tiveram, infelizmente, de enfrentar momentos difíceis como nós também, mas não tão graves aí nesse período da pandemia. Que tudo esteja bem. Bom, vamos concentrar então o nosso trabalho, né? Nós estamos aqui no plano de estudo tutorado. Vocês estão já no segundo ano do ensino médio. Nós estamos no volume 4 e aqui a quarta semana. Então nós estamos terminando esse volume 4. Muito importante, quero lembrar vocês, vocês estarem atentos que nós estamos trabalhando aqui no PET, conforme nós sabemos, a BNCC, a nova base curricular, né, nacional curricular, e também nós estamos focados no Enem, gente. Essa parte aqui nós temos treinado muito, né, a gramática nos textos. Então não é mais aquela gramática que a gente ficava decorando conceitos e regras gramaticais. Agora é muito importante a gente desenvolver a capacidade de leitura, os procedimentos de leitura. Bom, então nós estamos aqui na quarta semana. Nesse período todo eu tenho falado para vocês, né, o PET volume 4. Nós estamos trabalhando um só tema, ele é monotemático, nós estamos trabalhando aqui a textualização do discurso poético, mas é claro que dentro disso, como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando a teoria dos gêneros textuais. E como vocês estão no segundo ano, nós estamos focados especialmente no Enem. Então, nessas 4 semanas aqui, nós trabalhamos procedimentos, estratégias de leitura, resolução de questões, tudo focado no Enem. Além disso, vocês sabem que lá no canal tem colocado alguns vídeos extras, né, para preparar vocês com itinerário básico sobre o Enem, ok? Então, nós estamos aqui na semana 4, nosso eixo temático é a textualização do discurso poético. O tópico nosso aqui é reconhecer e usar produtiva e autonomamente estratégias de textualização do discurso poético na compreensão e produção de texto. As habilidades que nós trabalhamos aqui, né? Reconhecer estratégias musicais e visuais do discurso poético em texto ou sequência textual literária. Segunda habilidade nossa aqui é reconhecer efeitos de sentido de estratégias musicais e visuais do discurso poético em um texto ou sequência literária. E a número 3, que é usar em um texto ou sequência textual estratégias visuais e musicais do discurso poético em função dos efeitos de sentido pretendido. Fica de olho que as questões do Enem sempre perguntam a respeito dos efeitos de sentido em um determinado aspecto. Quais são os conteúdos relacionados nossos aqui? A intertextualidade, que nós já estudamos, que é a relação de texto, um texto citando o outro, seja concordando com ele, seja contraditando. A metalinguagem, que quando nós estudamos ali as funções da linguagem, nós vimos ali que a metalinguagem é aquela em que a própria arte fala da arte, a língua fala da língua, a música pela música, a poesia. Então nós estamos focados nisso. A intertextualidade ela é muito cobrada no Enem. Estratégias. Quais são as estratégias que nós estamos trabalhando? A citação, que inclusive a gente usa muito na redação, a introdução por citação. A epígrafe, que é quando a gente faz uma citação em alguma parte. A alusão, que é uma referência também. A referência que está aqui. Paráfrase, a gente tentar desenvolver um texto a partir de outro texto. A paródia, que aí nós temos outro efeito, né, que normalmente aqui o efeito de sentido cobrado aqui a gente trabalha com a ironia. Dentro da metalinguagem nós temos as marcas e os efeitos de sentido. E a interdisciplinariedade, o que nós estamos trabalhando aqui? Nós estamos trabalhando com a área de linguagem e suas tecnologias. Bom, então a atividade 1, ela é uma leitura que a gente vai trabalhar junto, o título é A Poesia é Estrada Movediça. Então nós temos aqui já de cara a linguagem realmente poética, nós temos uma metáfora. Quem é o escritor da literatura? Pergunta. O trabalho com a poesia, que é a palavra-chave do nosso texto, é justamente aquele mais marcado por incertezas. As palavras elas podem ter múltiplo sentido, a materialidade do signo da palavra, seu som, sua forma visual, sua disposição na página, adquire tanto ou maior importância que o significado. O ritmo do verso nem sempre coincide com a sintaxe da frase. A sintaxe da frase é a organização das frases.
As regras gramaticais podem ser intencionalmente desrespeitadas. Novas palavras são criadas, são chamados neologismos, certo, gente? Enfim, o mundo como conhecemos, tanto o exterior como o interior, é reinventado através da linguagem. É isso que a literatura faz. É a reinvenção da realidade pela linguagem. Como se isso não bastasse, ainda há o fato de que poemas que nós vimos, né, dentro da teoria dos gêneros textuais, a gente viu que os poemas se encaixam no gênero lírico, que é aquele gênero que nós trabalhamos aí, a arte poética. Embora se pareçam em muitas coisas, são muito diferentes entre si. Uns mais solenes, outros mais debochados, uns mais profundos, outros puro divertimento, uns reconfortantes, outros desestabilizadores. Então, durante todos esses momentos, nós lemos muito, lembrando que a leitura, estratégias de leitura, procedimentos são muito importantes. Continuando aí esse texto diz, mas calma lá, há textos bem fincados na realidade. É claro, nós trabalhamos na teoria dos gêneros textuais os textos informativos. Esses textos informativos eles estão realmente fincados na realidade. Os textos jornalísticos são a grande prova disso. O editorial, o artigo de opinião, a reportagem, tá certo? Já imaginou que as músicas contam histórias? Isso também nós vimos. Muita letra de música conta história. Assim como a literatura. Narrar é uma situação, um caso, um fato através da escrita é também fazer literatura. Por isso a escrita com seus rodeios e palavras escolhidas de forma especial traduzem o cuidado do escritor para com o texto e o leitor. Então aqui nós temos, né, a tríade mais importante da literatura. O escritor produz o texto e o leitor. São os três elementos fundamentais. É isso que faz a magia da poesia, gente, não é mesmo? Você já ouviu falar em literatura de cordel? Essa é muito típica do Nordeste brasileiro. É um poema que é musicado, cantado. A literatura de cordel, também conhecido no Brasil como folheto ou literatura popular em verso. Simplesmente cordel é um gênero literário popular escrito, frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impresso em folhetos. Para terminar essa proposta, escreva um pouco da sua história através de poema. Então, o que você vai fazer aqui? É o chamado poema biográfico ou autobiográfico. Você mesmo escrevendo sobre a sua história, e aí você vai usar o gênero textual poema. Então, com versos curtos, use a criatividade, traga os momentos mais interessantes da sua história. Isso é muito interessante porque vocês estão aqui com a oportunidade de fazer um texto reflexivo. É um texto autobiográfico, mas você vai usar o poema, você vai desenvolver as suas ideias, tá joia? Depois que vocês fizerem, como sempre, postem foto lá no nosso grupo. Essa aí então vai ser a correção da nossa atividade. Vocês vão fazer um poema contando a história da vida de vocês, refletindo um pouco sobre a história da vida de vocês, lembrando aquela teoria clássica da comunicação, tem início, meio e fim. Então pode fazer, por exemplo, com 3 estrofes, já estaria ótimo. Pessoal, então nós chegamos aqui ao final dessa aula nossa, a 4ª semana do PET, volume 4. Espero que vocês tenham entendido, que façam aqui o poema autobiográfico, caprichem, ilustrem, façam um desenho, soltem a criatividade mesmo, tá joia? Aguardo vocês lá no nosso grupo de língua portuguesa, postando uma foto. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.